Boa tarde. Meu nome é Paula, eu sou professora de Física de vocês, do primeiro EJA. Primeira matéria trazida pelo PET foi grandezas vetoriais. Eu não comecei com grandezas vetoriais, então vamos falar um pouquinho de grandezas vetoriais. O que são grandezas vetoriais? São grandezas físicas que elas não se identificam apenas com valor, intensidade acompanhado da unidade. Ela precisa também ter direção e sentido. Por exemplo, quando você fala assim, empurra um móvel, empurrar é aplicar uma força. Aí sempre tem aquela pergunta, para onde? Ou passou um automóvel, passou para onde? Então, essas grandezas em que a direção e o sentido são necessários são chamadas grandezas vetoriais. Como que eu represento essas grandezas? A representação é sempre por meio de uma letra maiúscula do lado, que vai representar a grandeza. A direção e o sentido são desenhados por uma setinha. O tamanho é dado por... Se fosse um papel milimetrado, gente, isso aqui seria tudo quadradinho, bonitinho. Mas eu não estou usando um papel milimetrado. Então, a gente representa com os pontinhos aqui para definir qual o valor desse vetor. Um vetor pequeno, o módulo dele é pequeno. Um vetor grande, o módulo dele é grande. A direção vai ser horizontal, vertical, tá? Aí o horizontal pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, o vertical pode ser para baixo ou pode ser para cima. E a gente pode ter uma direção oblíqua, fazendo um ângulo qualquer aqui com a horizontal, tá? Lá no PET, ele traz soma vetorial. Como a gente vai aprender a somar? Eu vou ensinar para vocês o método do paralelogramo. Todo vetor, ele tem um início e tem um fim representado para a cabecinha dele aqui. O método do paralelogramo, um paralelogramo é uma figura formada por lados paralelos, tá? Eu vou fazer sempre assim, eu vou colocar o início de um no final do outro. E aí eu vou desenhando os vetores e vou vendo qual é o resultado. Sempre o vetor resultante, ele tá no início do primeiro com o final do último que você colocou. Eu vou fazer um desenho aqui para ficar bem explicadinho, ó. Aqui eu tenho um vetor A, que são 3, ó, 1, 2, 3 para a direita. Um vetor B, que são 1, 2 para baixo. O vetor C, que é 1 voltando para a esquerda. A primeira soma que eu vou fazer para vocês é a soma R, tá vendo? Vetor resultante, que é a soma vetorial do A com o B. Então, como que eu vou fazer? Eu vou desenhar primeiro o A. O A é 3 para a direita. Então, 1, 2, 3 para a direita. Representa o vetor A. Do final do A aqui, eu vou desenhar o vetor B. Como que é o vetor B? 2 para baixo. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o vetor B. 2 para baixo, ó. O vetor resultante, ele sai do início do primeiro que eu coloquei até a seta do último que eu coloquei, o vetor R. Quer ver um outro exemplo? Eu fiz aqui, ó, pra gente, ó, o vetor resultante A mais C. Então, o que que eu preciso saber? Eu vou desenhar primeiro o vetor A. Então, o A são 3 para a direita. Então, eu desenho aqui, ó. Vetor A, 3 para a direita. Essa setinha em cima, gente, sempre vai e ela só simboliza que essa grandeza ela é vetorial e ela é sempre para a direita. Independente para onde esteja apontado o meu vetor, ela é sempre para a direita, é um símbolo. O vetor C é voltando uma. Então, eu vou pegar aqui, ó o vetor C, voltando uma. Do final do último que eu coloquei, eu faço uma voltando. Vetor C. Qual é o vetor resultante? Da primeiro que eu coloquei até o último que eu coloquei, ó, o vetor R. Que simboliza esse vetor? Que eu andei 3 para frente e voltei uma. Como é um vetor, ó, eu só falei em soma vetorial. Como é a subtração? Gente, um vetor negativo quer dizer que ele é no sentido contrário. Então, o que que é um menos B? É o B no sentido contrário. O B não é 2 para baixo, ó. O menos B vão ser 2 para cima. Eu só vou inverter o sentido do vetor. Então, se ele era para baixo, ele vai ser para cima. O A menos B vai ser
O A, que é 3 para lá, para a direita. E o vetor B agora é 2 para cima. Qual é o meu vetor resultante? Do início do primeiro até a pontinha do último. Isso, gente, não é uma matéria muito cobrada mais no ensino médio. Por isso que eu não coloquei para o EJA, porque eu acho que não é necessário. Como que eu faço a conta? O cálculo. O cálculo é feito da seguinte forma. Vetores na mesma direção, a gente sempre pensa em força, como se fossem duas pessoas empurrando na mesma direção e no mesmo sentido. Então, eles se ajudam. Então, o vetor resultante vai ser A mais B. Eu pus lá no PET para vocês, ó, uma força F aqui, uma força F2. É só você somar. O vetor resultante vai ser F1 mais F2. Então, se F1, por exemplo, tem 3 e F2 tem 2, aí vai ficar 3 mais 2, 5. Elas se somam, tá? Quando eu tenho vetores na mesma direção, mas o sentido é oposto, o que é o sentido é oposto? Um empurra para a direita, o outro empurra para a esquerda. Um puxa para baixo, o outro puxa para cima. Eles se atrapalham. Então, o vetor resultante é sempre um menos o outro. Eu gosto de falar que ele é um vetor maior menos o vetor menor, tá? Eu pus lá no PET de vocês uma assim, ó, duas forças e uma outra força terceira aqui. Essas duas estão ajudando, então eu vou somar. Essa daqui, ela está atrapalhando. Então, eu vou subtrair, ok? Tá, ó, eu pus no PET essa aqui, ó. Duas ajudando e uma atrapalhando. Então, eu somo essas duas forças e tiro essa daqui, ok? Vetores perpendiculares entre si, aqui no EJA eu não trabalho vetor, muito menos perpendiculares entre si. Então, vamos falar sucintamente o que é. Eles são independentes. Um está numa direção, o outro está em outra completamente diferente. Então, a interação é o resultado dos dois. Eu fiz um exemplo aqui, ó, de uma correnteza de um rio. Se uma pessoa mergulha para nadar para frente, tá? Se fosse numa piscina, ele ia atravessando, 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 atravessando. Mas como é um rio, meu rio tem uma correnteza, essa correnteza vai puxar a pessoa para baixo. Então, ao mesmo tempo em que ela atravessa, olha como que a gente faz. Liga os dois pela união aqui, ó, pontilha formando um paralelograma e o vetor resultante está no meio dos dois, ó. Então, o que significa? Que ao mesmo tempo que você nada para frente, a correnteza te puxa para baixo. Você nada para frente, a correnteza te puxa para baixo. Então, o seu movimento vai ser esse daqui, ó. Você vai parar lá na frente. Você vai andar para frente e vai descer a correnteza. E eles são independentes. Então, por exemplo, se a correnteza for muito maior que a sua velocidade aqui, quer dizer que seu rio está aqui. Se a correnteza é maior, você vai mais para baixo do que para frente. Então, se você saiu daqui, você vai parar lá embaixo. Agora, se a sua velocidade para frente é maior que a velocidade da correnteza, tá? Aí você já saindo do mesmo ponto, você já atravessa uma menor interferência da correnteza, tá? Se fosse numa piscina que você só tem velocidade para frente, vou desenhar de outra cor. Ó, numa piscina que você só tem velocidade para frente, o que você vai fazer? Parar do outro lado da piscina. Não tem a interferência da correnteza. Isso a gente vê na chuva, quando a gente está andando de carro, que a chuva tá parecendo que a chuva tá assim, ó, torta, tá? Às vezes uma gota no para-brisa, que é a gota do para-brisa, ao invés de descer, ela sobe, ela escorre. É por causa da ação dos vetores que estão ali, independentes, mas que interagem, dando um resultado final diferente do que a gente esperaria, ok? Depois eu vou fazer a correção de cada exercício do PET para vocês. Um abraço, qualquer coisa pode me chamar no privado, no WhatsApp. Beijos, Paula Marisa.